tarde a todos. Todos aqui? Lista de chamada? Pessoal, obrigado por terem ficado até agora. Para mim, uma alegria muito grande. Eu, nos últimos, faço parte do Conafute como plateia e como amigo da casa desde o primeiro. Acho que desde a ideia, né, Fernandão? Desde a ideia, antes de fazer o primeiro, a gente conversava sobre a ideia de fazer um evento, se tinha força para ficar de pé, né? Então, para mim, é uma alegria estar aqui, ver essa casa cheia, rever tantos amigos, tantos alunos, tantos amigos do mundo acadêmico, do mundo do esporte, de mídia, de publicidade, do futebol, de outros esportes. Então, para mim, pessoalmente, uma alegria. E, dessa vez, honrado por fazer parte do conselho que ajudou, junto com a Mônica, com o Fernando, especialmente com a turma da Trevisan, da D360, a colocar de pé esse evento aqui para vocês. Então, obrigado pela presença, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Sempre brinco que eles não têm juízo, me escolheram para ser mediador dessa vez, mas eu não sou bobo, trouxe um time, como vocês perceberam aqui, de peso, né? Então, queria começar dizendo que o objetivo desse painel, a gente estava vendo, cheguei um pouco depois do almoço aqui e acompanhei toda a agenda de hoje, a agenda de amanhã, muita gente bacana contando muitas coisas diferentes aqui. E o objetivo desse painel é a gente poder comparar, poder olhar o que outros eventos têm de experiência no mundo do entretenimento que possa ser usado no mundo do futebol. A gente acompanha bastante, né, quando você olha, sobretudo na experiência do evento ao vivo, e quem tem essa chance de viajar para fora, e em outros esportes, ou mesmo futebol fora do Brasil, sobretudo na Europa, até mesmo nos Estados Unidos, em outros lugares, você vê uma experiência bastante diferente, bastante mais avançada, e a lógica de entretenimento, que difere, basicamente, no aspecto de que faz com que o esporte ali se torne menos dependente do resultado do campo. Por quê? Porque tem tanta coisa ao redor, tão bacana, que a pessoa vai pela tal da experiência. Agora, a experiência muito se fala, de fato, o que é. Então, o objetivo do painel de hoje é que a gente possa discutir isso. Como a gente vai se dividir? Primeiro, cada um dos debatedores vai se apresentar, contar um pouquinho do que faz. Depois eu trouxe aqui algumas perguntas. Depois as perguntas vão ser de vocês. Então, peço que desde já vocês pensem nas perguntas. Eu juro que não estava combinado. Jamal, craque como sempre, obrigado. Bela apresentação. Contou alguns cases da Heineken, mas a Vanessa tem muito mais coisa para contar, ou não é, Vanessa? Então, juro que não estava combinado, foi uma feliz coincidência. E aí, vocês vão ter, então, a oportunidade de perguntar e tirar dúvidas sobre esse assunto. Obrigado mais uma vez, e eu começo com a Vanessa, para ela contar um pouquinho para a gente sobre a experiência dela e também um pouco da opinião sobre essa temática de entretenimento no futebol. Boa tarde. Bom, eu sou a Vanessa, eu sou diretora de marketing das marcas premium na Heineken, aqui no Brasil. Eu estou na empresa desde 2011. Eu entrei para relançar a marca Kaiser, depois da aquisição das cervejas do Grupo FEMSA, do portfólio de cervejas do Grupo FEMSA. E é engraçado porque o futebol sempre fez parte da minha jornada dentro da Heineken. Na época de Kaiser era o futebol amador. Kaiser, na época, fazia a Copa Kaiser, que era o maior campeonato de futebol amador que tinha na América Latina. E desde lá, daquela época, a gente pensa em ir além do patrocínio ou ir além do que a gente chama da placa de campo, né, ou da visibilidade do logo nos materiais. Na empresa como um todo, não só na marca Heineken, mas em todas as marcas, a gente sempre busca construir histórias ao redor daquilo que a gente se dispõe a apoiar e a patrocinar, né? Porque assim como a gente investe num fee de patrocínio, a gente tem uma política de investir o mesmo tanto de patrocínio, no mínimo, em ativações, né? Porque a gente acredita que isso é o que vai fazer realmente o patrocínio ser relevante, ser visto, né? Porque, afinal de contas, é uma batalha de marcas na placa ali do campo, agora que ela é digital, então, troca toda hora. Então, a gente precisa criar histórias relevantes para fazer a marca se sobressair dentre os patrocinadores e também além daqueles que são fãs do esporte, né? Porque na Heineken, por exemplo, apesar do futebol, e a gente tem a UEFA Champions League como um asset há 14 anos, a gente busca também atingir aqueles que não são fãs de futebol ou talvez não acompanhem a UEFA Champions League.
Então, isso é um pouco do que permeia, né, o nosso jeito de operar quando a gente tem uma plataforma, e sempre buscando olhar sobre uma perspectiva local. Então, por exemplo, a própria UEFA Champions League ou uma Fórmula 1, que também a gente patrocina, apesar de serem globais, grandes, e no mundo inteiro você vê, a gente sempre busca uma perspectiva local para trabalhar essa campanha. A gente tem uma campanha esse ano que fala de todos os momentos na UEFA Champions League são imperdíveis, né? Um campeonato que junta jogadores incríveis, times incríveis, técnicos incríveis e uma dinâmica de jogo que, se você subestimar um momento, você vai perder talvez um lance importante, vide as semifinais, que, né, qualquer coisinha que você virava para o lado saía um gol. Então, é um campeonato muito emocionante. E aqui no Brasil ele acontece no horário de trabalho, né? Então, esse é o dilema do meu consumidor que quer assistir a UEFA Champions League e hoje não pode. Então, como é que um campeonato que é imperdível ele vai ser tão perdível porque a pessoa está trabalhando? Então, aí, quando a gente pensa em experiência, pode ser um evento, pode ser o que vocês viram, né, na apresentação anterior, mas também pode ser o que a gente fez esse ano, que é a Heineken TV. Porque, afinal de contas, para solucionar esse problema do consumidor, a gente criou uma emissora digital em parceria com o Esporte Interativo e com o Facebook, que são hoje quem transmite oficialmente o campeonato no Brasil. E é uma TV digital onde a gente põe ali todas as informações do campeonato. A pessoa podia receber o minuto a minuto no celular, se estivesse numa reunião. A gente tinha o link de fácil acesso para a pessoa ir para o jogo ao vivo, se ela quisesse assistir online. Tem todas as estatísticas do campeonato, tinha, enfim, interação, e a gente fez uma brincadeira com o Mauro Betting, que é, né, um dos apresentadores do Esporte Interativo, e a gente criou o Mauro Bot. Então, quem era o nosso avatar dentro da Heineken TV era o Mauro Bot, que era a versão inteligência artificial do Mauro Betting, e ele tinha todas as informações ali para que o consumidor escolhesse para ver dentro dessa emissora digital. Então, isso também é uma experiência, também é uma forma de você falar como que eu vou levar o campeonato para um consumidor que talvez não esteja encontrando esse campeonato ou não possa assistir esse campeonato, porque também esse ano foi a primeira vez que ele não foi transmitido em TV aberta. Então, não era assim tão fácil você encontrar aonde assistir. Então, é um pouco seja Rock in Rio, seja Fórmula 1, enfim. Na Fórmula 1, a gente fez... ano passado, a gente estava falando que a Fórmula 1 é um esforço de equipe, apesar de parecer uma vitória de um homem só, tem uma grande equipe por trás. E, pela primeira vez em 48 anos, a gente não tinha um piloto correndo. Então, como é que a gente ia falar de um esporte de equipe se nem uma pessoa da equipe a gente tinha no grid? Então, a gente decidiu montar a nossa equipe e levar a Fórmula 1 para fora de Interlagos. Então, esse é um exemplo. Eu até trouxe 2 vídeos aqui para mostrar um pouco como que a Heineken faz isso. Um é esse, da Fórmula 1, que a gente levou a Fórmula 1 para as ruas de Porto Alegre e para a orla do Rio de Janeiro. E o segundo é o The Grand Finale, que foi ano passado, da UEFA Champions League. A gente tinha o desafio... Peraí, rapidinho. A gente tinha o desafio... a campanha falava de share the drama, né, de você compartilhar o drama que é, como eu falei, a UEFA Champions League. E na festa da final, a gente criou a primeira final orquestrada da UEFA Champions League. Então, tinha uma orquestra de 32 músicos, com alguns presets ensaiados de qual que é a trilha do gol, qual que é a trilha da falta, qual que é a trilha, enfim, várias trilhas. E, durante o jogo, o maestro ia acionando as trilhas ao vivo e a partida foi toda orquestrada ao vivo para 2.000 pessoas e transmitida ao vivo também pelos nossos canais digitais. Então, 2 exemplos para ilustrar o que a gente chama de experiência que vai além da placa do campo ou da placa na pista. Murilo?
Aprecie com moderação. Começou o drama! Aprecie com moderação. Falando em épico, pessoal, quem aqui conhece a Comic Con, levanta a mão. Bastante gente, Otávio, bastante gente. Queria apresentar para vocês o Otávio, que é CEO da Comic Con, também um evento que eu acompanho há anos. Tive a oportunidade de trabalhar já com o cinema, hoje trabalho com entretenimento também diretamente. E o Otávio, gentilmente, aceitou participar do painel para contar um pouco de como eles vêm construindo esse evento e essa plataforma que vai muito além do evento, começou lá com o Omelete. Então, queria que você contasse um pouquinho para nós. Bem-vindo, Otávio. Oi. Boa tarde, gente. Acho que primeiro te agradecer, Ivan, pô, uma honra estar aqui dividindo o palco com você, com o NBA, com o Heineken. Parabenizar também a Trevisan pelo evento, parabenizar vocês aí pela mobilização toda da indústria, né? Um negócio bacana da gente ver. Eu que sou fora da indústria de esportes, venho de outra, tal, enfim. Então, obrigado pelo convite e é uma honra estar aqui com vocês. Só para contar um pouco da minha história, né, eu fui executivo no mercado de agronegócio, olha lá, nada a ver com o que a gente está falando aqui, com o que eu faço hoje, mas eu sempre fui um grande apaixonado por cultura pop, super-heróis, é um negócio que me persegue, que me mordeu lá na infância e depois me acompanhou pela vida inteira. Videogame, RPG, eu não sei aqui quem gosta, tal, enfim. Mas isso sempre me beliscou lá no início da infância e, de alguma forma, eu fui costurando os caminhos aí até empreender e fundar, junto com outros sócios, a CCXP há 7 anos atrás. E acho assim, falando um pouco de evento, né, em si, e depois, obviamente, a gente vai entrar nesses temas aqui mais a fundo, mas para vocês entenderem um pouco do contexto, a CCXP não é um evento, né? A gente se especializou em gerir fãs. E tem tudo a ver com o que vocês fazem, né? Com os fãs de esporte, com os fãs de futebol, tal, enfim. Então, existe uma conexão grande que eu acho que a gente pode tanto compartilhar aqui das coisas que a gente está fazendo e, obviamente, ouvir vocês também que têm expertise, né, já há muitos anos de gerir fã e falar com fã e trabalhar com fã, com toda a dor e todo o sabor que tem de trabalhar com esse tipo de mercado. Então, é isso. Obrigado, Otávio, bem-vindo. Falando em experiência e expertise, especialidade em fã, a gente tem aqui o Arnon. Quem já foi no jogo da NBA, no Brasil ou fora? Não dá para vender pacote aqui, Arnon. Quem já foi sabe do que a gente está falando e quem assiste também sabe o que a gente está falando. Então, o Arnon é VP da NBA para a América Latina, está também há 7 anos, Arnon. 7 anos nessa posição, e também aceitou o nosso convite para vir contar um pouco de
de como a NBA enxerga o negócio através do fã, centrada no fã. Então, Arnon, bem-vindo. Conta um pouquinho para a gente da sua experiência e de como vocês enxergam isso. Obrigado, Ivan. Obrigado a todos que estão aqui hoje. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para compartilhar um pouco da experiência à frente da NBA aqui no Brasil e na América Latina. Falar sobre o que eu faço, eu respondo essa pergunta toda vez que eu entro nos Estados Unidos e passo pela imigração. Eles perguntam onde você trabalha, eu falo na NBA. Eles falam, mas no Brasil? Eu falo, sim. Fazendo o quê? Trazendo jogador para cá, sendo olheiro, né? Eu falo, eu faço tudo menos isso. Então, é tudo que tem a ver com a NBA, né? Com os direitos, com o licenciamento, com os eventos, né? Com a experiência do fã na nossa região, né? Que vai do México até a Argentina. E tem muito pouco, se é que alguma coisa a ver com o esporte em si. É claro que a gente depende, né, da prática do basquete, das pessoas gostarem disso, mas eu mesmo, quando comecei a assistir jogos da NBA fora, levado pela minha mãe, que não conhece absolutamente nada de basquete, não gosta muito do esporte, só conhece o Michael Jordan até hoje, mas toda vez que vai nos Estados Unidos, vai a um jogo da NBA. Quer dizer, então entender isso, né? Eu acho que é muito importante, porque tem realmente o basquete, ou pelo menos a NBA, ela transcende o esporte. Para entender um pouquinho, né, de como chegamos até aqui, como a NBA chegou a ser o que ela é hoje, a gente precisa entender um pouquinho como a liga é estruturada. Então, sim, é uma liga de basquete, mas a NBA não se considera uma liga esportiva. Ela se considera muito mais uma empresa de mídia, uma plataforma de entretenimento, do que uma liga esportiva em si. O basquete está ali, e é o basquete de melhor qualidade, mas se fosse só isso, ela não teria chegado aonde chegou. Então, acho que muitos de vocês sabem, mas eu vou repetir rapidamente aqui um pouquinho, porque isso é muito importante, muito forte, né? Quer dizer, a liga quem é o dono da liga? Primeiro, a liga tem um dono, são 30 pessoas, para facilitar o entendimento, né? São 30 pessoas que são os 30 donos de times da NBA. São 30 franquias, 30 donos. E toda a receita global da NBA é dividida igualmente entre os 30. Então, o Milwaukee Bucks, que por acaso agora está indo muito bem, está nas finais da conferência, mas é uma cidade muito pequena, Milwaukee, né? Eles recebem o mesmo valor que o Los Angeles Lakers, ou New York Knicks, ou Miami Heat recebem. Então, desde esse princípio, você vê muito bem que está muito bem alinhado, né, os incentivos de todos. Então, quando a gente aqui no Brasil vende uma camisa do Chicago Bulls, os royalties dessa camisa não vão para o Chicago Bulls. Ela vai para esse fundo, que depois divide entre 30. Então, tem um ano que, vamos dizer assim, a liga é levada nas costas, né, pelo Chicago Bulls, outro ano é o Cleveland Cavaliers, outro ano é o Miami Heat, agora, mais recentemente, talvez o Golden State, mas todos eles, então, têm essa mesma receita. Para não falar, isso eu estou fazendo, né, falando muito por alto, obviamente tem uns lugares onde os times conseguem uma receita diferenciada, que é no seu mercado local. Então, os direitos para a televisão do mercado local, sim, vão para o time. E também as camisas que são vendidas dentro da arena e também o ticket da arena. Então, claro que o Los Angeles vai ter mais dinheiro do que o Milwaukee. Mas aí tudo volta a ser mais igual de novo quando a gente fala do salário, né, do cap. Então, todos os times têm o mesmo montante, né, para investir nos seus jogadores. Por isso que você consegue ver, por isso que você vê, né, o LeBron James, um dos melhores jogadores, talvez o melhor jogador da liga até hoje, até o ano passado, jogava numa das menores cidades dos Estados Unidos, né, que é Cleveland, que é onde tem o Cleveland Cavaliers. Então, por isso que acontece isso. Mas, voltando um pouquinho à história, em 2012, a NBA aqui no Brasil era muito pequena ou quase inexistente. Nós tínhamos um parceiro de mídia, que é a ESPN, que continua sendo um dos nossos maiores parceiros de mídia, talvez o maior, é onde tem as finais exclusivas até hoje, na ESPN, mas nós tínhamos ali 1, 2 jogos por semana na TV a cabo, e era isso, não tínhamos nenhum parceiro comercial, não tínhamos nada de licenciamento, não tínhamos nenhum evento, não tínhamos loja, não tínhamos absolutamente nada. O nosso produto League Pass, de OTT, era também quase inexistente, e isso foi 2012, não muito tempo atrás, mas a gente sabia que a gente tinha um potencial muito grande. O Brasil gosta do basquete, o Brasil pratica o basquete, tem um histórico, né, no basquete. A NBA já tinha sido grande lá atrás, né, com a Bandeirantes, Luciano do Vale. Então, a gente sabia que podia crescer bastante aqui. São mais de 1 bilhão de fãs no redor do mundo inteiro.
E o nosso melhor produto é o jogo assistido ao vivo dentro de quadra. E isso traz o nosso maior problema também, como foi falado aqui um pouco sobre a experiência, né, de outros esportes aqui junto que a Heineken colocou. Esse sendo o nosso melhor produto, né, e a gente tendo uma base de fãs de 1 bilhão de pessoas, e aqueles aqui que levantaram a mão que já foram ao jogo da NBA, pertencem a menos de 1% da população, ou pelo menos da nossa base de fã, que vai um dia presenciar o nosso melhor produto, que é esse jogo jogado em quadra. Então, isso põe o nosso maior desafio, né? Como levar uma experiência autêntica e relevante a esse outro 99% da nossa base de fã que não vai ter essa oportunidade, né? E aí que vem esse desafio da conexão, a gente travar, né? A gente estabelecer uma conexão autêntica e relevante com esse fã que está ao redor do mundo e não vai ter essa experiência. E a tecnologia ajuda muito a gente a isso. Além dos eventos, né? Aqui alguns foram aos jogos que a gente já fez aqui no Brasil. Agora, daqui a 2 semanas, tem a NBA House. Aqui, quem passou nas últimas semanas pelo Shopping Eldorado já viu a estrutura que a gente está colocando lá. Mas evento não é o nosso negócio, né? Aquilo é um ponto especial para a gente celebrar o esporte, mas não é isso o que faz a NBA, né? De novo, a gente volta sempre ao conteúdo. E aí aqui eu queria, se pudesse mostrar, a gente tem o nosso League Pass, vou te explicar um pouquinho do que ele é, para quem não conhece, mas o League Pass é o nosso produto sobre assinatura, onde você, quando assina, tem direito, ou consegue assistir a todos os jogos da NBA. Hoje, mais de 20% dos jogos já são em português. Interessante também ver que a língua, né, a barreira da língua ainda é muito grande, porque mais de 50% dos jogos assistidos no League Pass são desses 20% que são em português. Então, cada vez mais a gente está aumentando essa exposição, né, essa narração dos jogos em português para poder atingir uma base ainda maior. Mas a gente tem inovado muito nesse produto, né? Inovado para trazer essa experiência, que a gente, quando pensa em experiência, às vezes, talvez, pensa muito na experiência física, mas também a experiência para a gente, né, do lado da liga, muito importante a gente ter essa experiência hoje, digital, seja pelas redes sociais, mas também da forma com que a gente assiste hoje a um jogo, né? E aqui no League Pass vocês vão ver, agora foi lançado tem 1 ou 2 semanas, 3 modos diferentes de como você pode assistir aos jogos da NBA através do League Pass. Tem o modo jogador, que você vê qual é a chance, né, daquele jogador acertar a cesta ou os pontos que ele faz, a estatística em tempo real, em realidade aumentada. Tem o modo do coach, né, do treinador, que você vê a tática, isso tudo em tempo real, né? Você vê a tática que os jogadores estão usando naquele momento. E o modo mascote, que é a parte um pouquinho mais lúdica, engraçada, onde você tem os emojis, né? Então você vai ver um jogador que ele erra e tem uma nuvenzinha em cima da cabeça, ele acerta a cesta, mas é uma forma diferente de você ter essa experiência dos jogos assistido através do aplicativo. Richarlison recebeu do Klay Thompson, que encontrou Iguodala com liberdade, diretaço. Restando 3, restando 2, James Harden pro arremesso e cai o desmontar. Mark said, "Give me, come on, Mike Kawhi Leonard." Mike Scott picked up his second. Kawhi in the paint, crowded. Gasol to tie it, and he does. Bledsoe on the wing for 3. So the Bucks are now 3 for 15 from three-point land, and they are good three-point shooting from his Brown open for 2. Middleton with the drive, rejected by Tatum. Os jogadores do Milwaukee todos se afastaram da cesta, né? Ninguém faz falta. Giannis Antetokounmpo. Parece videogame, mas não é. Não é. E também o Vicente, nosso patrocinador. E aí, queria que o Vicente contasse um pouco para nós o que é a Digital for Soccer, a Digital for Sports, que oportunidade você viu de empreender nesse segmento, empreender no esporte, dar oportunidade para pessoas e também empreender no Brasil nesse momento. Então, bem-vindo e conta para nós um pouquinho. Primeiramente, boa noite. É um prazer estar aqui nesse painel com vocês. Ivan, você falou tanto de empreender. Acho que justifica o meu branco inteiro.
de cabelo e barba aqui, porque não é fácil empreender aqui, né, no Brasil, né? Bom, eu sou o Vicente Siciliano, eu vou contar rapidamente aí. Eu venho da área do varejo, né, eu tenho 20 anos de varejo. Aí, em um determinado momento, a gente fez uma profissionalização da empresa onde eu trabalhava. E eu sempre fui muito fã de automobilismo, né? Então, eu resolvi pilotar. E durante 17 anos, eu passei aí por várias categorias, desde paulista até categorias nacionais, e eu finalizei a minha vida como piloto na Stock Car, né? Durante a minha fase aí, né, de piloto, eu sofria muito com questão de patrocínio, etc., porque é muito difícil você fazer a captação de patrocínio, automobilismo, aquela coisa toda, tal. E eu não achava uma empresa que pudesse fazer a captação, tinha conversado com várias empresas, etc. E eu resolvi montar uma empresa de marketing esportivo voltado para o automobilismo. Então, eu montei uma empresa, na época se chamava Siciliano Dweck Marketing Esportivo, voltada para a captação e gerenciamento de carreiras de atleta, né? Nesse mesmo momento, eu casei. Aí, quando eu casei, eu fiquei meio segundo mais lento na pista. Aí eu resolvi me aposentar da pista e ficar só com a empresa de marketing esportivo. E aí a gente começou a fazer, basicamente, trabalhar com várias experiências, né? E aí, obviamente, experiência no automobilismo na Stock Car, experiência com várias categorias, até onde a gente chegou na Fórmula 1, né? Então, na época, a gente trabalhava com o Razia, e o Razia estava na Fórmula 1, na equipe Virgin, e a gente começou a fazer a parte toda de captação de patrocínio, começou a fazer algumas ativações na Fórmula 1, né, e foram ativações bem interessantes. Mas, obviamente, é muito difícil você conseguir vender essas ativações para empresas no automobilismo, empresas brasileiras no automobilismo, para você fazer uma ativação. Então, a gente procurava grandes marcas e era sempre difícil, a experiência era muito interessante, legal, todo mundo gostava, mas era muito difícil você conseguir fazer essas experiências na Fórmula 1 com empresas brasileiras, né? Principalmente porque a Fórmula 1 é um ambiente muito caro, mas ela também te proporciona experiências únicas, né? Desde você fazer uma volta rápida num carro biposto, a você ter contato com o piloto, contato com as equipes, você participar do movimento todo da Fórmula 1 em Mônaco, por exemplo, né, que é um sonho de quem gosta de automobilismo, quer dizer, ela te proporciona uma experiência muito, muito interessante, né? Enfim, aí eu fiquei vários anos trabalhando com isso. A gente fez aí captação para Nelson Piquet, Tony Kanaan, Elinho Castro Neves, Razia, enfim, pilotos sempre de nível nacional e internacional. E aí, num determinado momento, também começou a ficar muito difícil o mercado, né, para automobilismo, o Brasil em recessão, aquela coisa toda, e eu comecei a questionar. Como empreendedor, comecei a questionar. E foi aí que surgiu a ideia de olhar um pouco para o mercado digital, e daí que surgiu a Digital for Sports. Então, basicamente, a Digital for Sports é um hub de serviços para praticantes e fãs de várias modalidades esportivas. Então, nós começamos com a Digital for Soccer, que é a primeira modalidade. Fizemos aí o lançamento da plataforma em dezembro. Ronaldinho Gaúcho é o nosso embaixador, né? Nós enxergamos o Ronaldinho não como um jogador de futebol, e sim como um esportista. Então, ele hoje é o embaixador global da Digital for Sports, porque o nosso modelo de negócio ele vai além do Brasil, então Estados Unidos, Europa, Ásia, se Deus quiser. Então, a Digital for Sports ela é um hub de serviços para o esporte. Então, basicamente é isso. Acho que a gente vai falar mais adiante. Muito legal, pessoal. Já estou recebendo algumas perguntas aqui. Por favor, continue fazendo, daqui a pouco eu já passo. Queria voltar para a Vanessa e te perguntar, Vanessa, eu imagino que cada vez que você faz uma ação super bem sucedida como essa, que passa a ser cases de palestras como a gente viu aqui, que tem alto poder de viralização nas redes sociais, te ajuda a provavelmente justificar novos investimentos, né, dentro da empresa, porque realmente constrói a marca na cabeça do consumidor, aumenta a preferência dele por o seu produto, mas também acho
que deva ter bastante gente, talvez alguns aqui na sala e outros tantos, batendo na sua porta lá, cada vez mais pedindo e buscando ter a Heineken, a Amstel ou as marcas do grupo como patrocinadora dos seus diversos eventos, seja de futebol, seja um show de festival, seja de qualquer coisa que seja de outro tipo, não necessariamente só no mundo do esporte, mas também no entretenimento e outras iniciativas. E aí, queria que você nos explicasse um pouco qual é o seu critério, que tipo de critério você usa para avaliar o que é uma proposta boa e o que é uma proposta ruim para a Heineken ou para o grupo. A primeira coisa que a gente olha, e aí isso é cross-marca, é um pouco do investimento por impacto, né? Então, assim, quantas pessoas eu vou impactar e qual é o tamanho do investimento? A gente tem, como existem muitos eventos que já foram apoiados e são apoiados hoje pela empresa, seja um festival de música, seja um patrocínio de futebol, seja Fórmula 1, ou, enfim, qualquer evento, o próprio rugby, né, que também é uma plataforma da marca, quanto que é o valor do investimento versus o impacto que eu vou causar, em quantas pessoas eu vou impactar. A outra coisa que a gente olha é a plataforma de ativação da marca, qual é o território que essa marca navega. Então, pegando o exemplo do futebol, a gente tem diversas marcas dentro do portfólio e cada uma atua num universo diferente. Então, Heineken é uma marca premium, é uma marca internacional e que precisa trabalhar esses códigos de internacionalidade. Então, ela foca em esportes que têm uma abrangência global. A Amstel, por outro lado, é uma marca nossa que está no segmento que a gente chama de upper mainstream, né? Então, ela é uma marca que está no segmento intermediário. É uma marca internacional também, mas ela trabalha mais numa perspectiva mais local. Então, com o Campeonato da Libertadores, que atinge não só o Brasil, mas também a América Latina. E temos, por exemplo, marcas que são mais regionais. Uma Skin, por exemplo, que patrocina a Copa do Nordeste, que é uma coisa muito mais regional, mas de grande relevância, né, para a região, às vezes muito mais do que o Campeonato Brasileiro, por exemplo. Então, para eles, a Copa do Nordeste é a UEFA Champions League deles. E para... já é verdade, é Lampions League, é o apelido carinhoso. Inclusive, a taça é meio parecida. E eles... E em todas as... Não importa se é um campeonato regional, nacional ou internacional, a gente dá sempre o mesmo tratamento, né? Sempre na busca de construir histórias. Então, se hoje eu tenho um investimento que vai me impossibilitar de ativar, o FII de ativação é tão grande que isso vai me impossibilitar de ativar, eu não apoio. Porque o que importa para a gente é construir a história ao redor do asset. Hoje, se você olhar o UEFA Champions League, quando a gente entrou no Brasil, quando a Heineken Brasil se estabeleceu no país, que foi lá em 2010 até hoje, a gente teve um crescimento constante de 23% de audiência, né, no campeonato. Então, lá atrás, o campeonato não era tão relevante para o brasileiro como ele é hoje. Então, a mesma coisa o Rock in Rio. Quando a gente apoiou, em 2011, foi a primeira vez... Ele estava voltando para o Brasil, depois de um tempão fora. E a gente fez essa aposta na vontade de oferecer uma coisa diferente para o nosso consumidor. Foi a primeira marca que ofereceu chopp dentro de um festival para 700 mil pessoas, né? Então, pensar que esse ano é um ano de Rock in Rio e o time todo de chopp, junto com o meu time, se muda para o Rio em agosto e o festival é só no final de setembro, porque a gente constrói tubos e tubos que vão levar o nosso chopp dos caminhões até os bares e todas as chopeiras. Então, isso é investimento que a gente faz na plataforma para elevar a plataforma junto com o patrocínio. Se a gente não puder fazer isso, não é interessante. Tem alguma conta que você faz para medir quanto eu gasto de patrocínio, quanto eu posso gastar em ativação? Tem algum benchmark que você utiliza? No mínimo, 1 para 1. Então, 1 para 1. No mínimo. Se eu tiver, sei lá, 700 mil reais em FII, eu preciso investir 700 mil reais em ativação, no mínimo. Considerando que alguns patrocínios são pagos pela matriz. Sim. Tá bom. Quando é pago pela matriz, o FII não sai do Brasil, o FII sai do global, mas tem algumas coisas que a gente, por exemplo, parte da negociação com a Fórmula 1 esse ano é o festival que a gente vai fazer
tipo esse que vocês viram no vídeo que eu mostrei. Isso é uma produção conjunta nós com a FOM, né? Então, junto com a Fórmula 1. E é um investimento que a gente, na hora de renovar o contrato, junto com o Global, colocou na mesa para negociação, porque para a gente era interessante. Então... Legal. Falando em Fórmula 1, eu já vou passar para o Otávio, que eu queria ouvir dele também, mas na Fórmula 1 pode parecer curioso uma marca de cerveja patrocinar um piloto que vai dirigir. Qual que é a estratégia aí? O patrocínio da Fórmula 1 ele foi justamente para provocar essa estranheza e para falar de uma coisa que é super importante para a empresa, que é o consumo responsável de bebida. Então, hoje, no mundo inteiro, todos os países eles têm por obrigação gastar no mínimo 10% do seu investimento anual em campanhas de conscientização de consumo. E no Brasil, a Fórmula, não no Brasil só, mas no mundo inteiro, a Fórmula 1 ela foi o gancho para abordar uma outra perspectiva do consumo consciente, que é a incompatibilidade da bebida e direção. Infelizmente, no Brasil, esse comportamento ainda não é um comportamento do nosso consumidor, né? Então, hoje as pessoas usam aplicativos para driblar onde está a polícia, ao invés de fato, terem um consumo responsável de bebidas e não beber quando vai dirigir ou não dirigir quando vai beber. E esse foi o gancho para causar mesmo essa estranheza e trabalhar isso. Ano passado, a gente fez um experimento em 10 países ao redor do mundo, onde a gente ia para bares, junto com antropólogos e especialistas em comportamento humano, tentar provocar uma mudança de comportamento baseado em alguns vieses de comportamento humano. Por exemplo, efeito manada, né? Quando eu vejo o outro fazendo, eu faço igual. Recompensa, então eu vou ganhar alguma coisa, eu vou fazer. Ou ter opções, né? Eu bebi porque só tinha, sei lá, água, então dar opções. E a gente fez esse experimento atrelado ao projeto de Fórmula 1. E, no final das contas, aqui no Brasil, a gente conseguiu reduzir em 25% a quantidade de motoristas que eram desviados ao longo da noite e acabavam bebendo. Então, isso é investimento da marca, é uma coisa que a gente faz, muitas vezes nem é uma coisa amplamente divulgada em campanha e tal. Então, existe essa forma de medição, porque para a empresa isso é muito importante. A gente prefere muito mais vender 9 cervejas para 9 pessoas do que 9 cervejas para uma pessoa. E eu prefiro muito mais que o meu consumidor não beba se ele estiver dirigindo, porque depois ele vai voltar e vai um dia não estar dirigindo e vai beber, do que aconteça alguma coisa com ele no caminho de casa e ele se lembre da minha marca por uma associação ruim e não uma associação de diversão. Porque, no final das contas, na Heineken, a gente fala que a gente não vende cerveja, a gente vende diversão e momentos de celebração. Muito legal. Você está contando, eu estou lembrando do case do McDonald's, né? Quando você vê o McDonald's patrocinando as Olimpíadas, aí você vê aqueles atletas daquele jeito, você fala, quanto será que esse hambúrguer esse cara comeu na preparação dele para chegar aí, né? Que é justamente o contrário, né? Para tentar também provar que o McDonald's também tem comida saudável. Mas, Otávio, eu estive na Comic Con lá no ano passado, e me chamou muita atenção que lá vocês passam sempre com antecipação os cortes, né, dos filmes com exclusividade, né, não pode levar o celular e tal, tem toda aquela coisa dos estúdios. E aí, assistindo, lá no auditório principal de vocês do evento, eu estava assistindo um filme, me parece, dos heróis, acho que era um corte de Vingadores, inclusive, e aí tinha uma cena de luta lá contra o Thanos. E a turma, era uma turma grande, quantas pessoas cabem naquele auditório, Otávio? São quase 4.000. Quase 4.000 pessoas, e eu me lembro que a hora que o Homem de Ferro começou a bater no Thanos, a turma levantou que parecia um gol, gritando, né? Eu fiquei muito impressionado com aquilo, porque está gravado, né? Não dá para mudar. Está gravado aquilo lá e tal, e a turma vibrando muito com aquela situação como se fosse um gol. Então, queria que você contasse um pouco para a gente como que vocês trabalham esse fanatismo e transformam isso em negócio. Eu vou falar que essas 4.000 fãs que estavam no auditório lá, provavelmente devem ter passado a noite inteira esperando para entrar no auditório lá. E deixa eu fazer uma brincadeira rápida aqui. Quem conhece Game of Thrones? Quem assiste? Quem lê os livros? Então, bom exemplo, porque eu acho que o ponto principal da história toda é entender isso, né? Entender
quem é o fã, né, e como é que ele se relaciona com a franquia. Então, eu acho que parte da estratégia de criar grandes experiências e de assim, distribuir elas da maneira correta, e eu acho que é o que todos fazem aqui, vocês devem fazer também, é dar um passo atrás e entender o comportamento do fã, né? O que ele quer, o que ele está buscando. Então, obviamente, quando a gente fala das pessoas que conhecem Game of Thrones, então todo mundo conhece, né? Então, como é que se você vai se conectar de alguma forma com essa história, e aí distribuir sua mensagem com isso, e criar experiência, e vender produto, enfim, o que você queira fazer, como é que eu me engajo com esse número de pessoas que disse que conhece a franquia, né? Como é que eu me engajo com esse número de pessoas que assiste, né? Que está acompanhando, que sabe da história, tal, que está ali se relacionando com os personagens. E como é que eu me relaciono com o único cara da plateia que levantou a mão e que leu os livros de Game of Thrones. Então, existem maneiras distintas de se relacionar com o produto. E aí, a questão da experiência e de engajar o fã, e aí, obviamente, transformar isso em negócio, eu acho que a base de tudo, e é o que a gente faz lá, né, é isso, é entender o comportamento do fã, é entender como ele se relaciona com a história, com o conteúdo em si, e pensar na experiência melhor possível, né, que entregue aquilo que ele está buscando. Então, lá na CCXP, por exemplo, a gente tem um pacote que custa R$8.000, é o nosso pacote mais caro, é o pacote premium, né, de experiência máxima, tal, enfim. O que esse cara que paga R$8.000 para ir num festival de 4 dias, ele está buscando ali dentro, né? E não necessariamente é o cara, né, a pessoa mais rica ali, que tem mais dinheiro, não é esse tipo de coisa. É a pessoa que dá mais valor para aquilo, né? Por que ele está buscando lá dentro, né? Como é que a gente pode incrementar do ponto de vista de experiência? R$8.000 pode conhecer a Charlize Theron, não? Não pode, não pode. Não? Não, ainda não. Mas o que ele espera quando ele olha para isso e fala, que valor, né? Como é que eu vou guardar dinheiro às vezes o ano todo? A gente tem casos lá, por exemplo, que famílias inteiras vão, o pai, a mãe, os 3 filhos vão nesse pacote premium. E aí o que eles estão esperando para isso, né? Às vezes é a experiência da vida dele, né? As pessoas deixam de viajar para viver. Então, a história de você entender, né, o que motivou as pessoas a estarem ali e como é que você entrega uma experiência para ela que faz sentido do ponto de vista de que ela espera, eu acho que esse é o segredo de você transformar isso num negócio, porque no final a questão de preço é relativo, né? Se você está entregando valor e está se conectando de forma verdadeira com aquilo que você está se propondo a criar, eu acho que é o grande diferencial quando você vai partir para desenvolver experiências. Então, na verdade, o que a gente faz, né? Como eu falei lá no começo, a gente não é um evento de 4 dias, né? A gente é uma plataforma que se conecta com os fãs 365 dias por ano. Hoje o Omelete dialoga mensalmente com 15 milhões de fãs no Brasil. Então, eu brinco que a gente trabalha na estratégia do uma ampulheta, né? A gente trabalha um grande awareness para milhões de pessoas, né? Trazendo gente para dentro dessa estrutura de ampulheta. Então, trabalhando conteúdo, né? Criando, se conectando, porque o fã de cultura pop, ele não é fã de cultura pop por 4 dias, ele é fã de cultura pop a vida dele toda. Então, ele acompanha, né, os lançamentos de games, os lançamentos das séries, os lançamentos de super-heróis, os lançamentos de filmes. Então, participar da conversa nessa jornada com o fã de cultura pop para criar o awareness para tudo que a gente constrói. Depois, a gente vai afunilando isso no meio da ampulheta e ali você explode isso, criando experiências que vão derreter o coração dos fãs, né, vão marcar a vida dele para sempre. E aí eu acho que a gente também olha para a experiência. E não é só a experiência do fã, é a experiência de todo mundo que faz parte do festival. Então, tem um exemplo teve um ano que a gente recebeu o James Gunn, que é o diretor de Guardiões das Galáxias, e ele fez o lançamento mundial do trailer de Guardiões dentro da CCXP. E eu lembro que ele estava no palco, assim, esperando para entrar no evento, no palco principal, no auditório. Ele chegou para o nosso head lá, e apresentador, e falou, quantas pessoas tem aí? Ele falou, deve ter umas 4.000 pessoas. Ele, como assim 4.000 pessoas? 4.000, olha lá. Ele foi lá, botou a cabeça. Quando ele viu aquele mar de gente gritando, né, jogando igual torcida de futebol, e James Gunn, James Gunn, James Gunn,
ele começou a tremer e ele estava gravando isso ao vivo e ele entrou fazendo uma live dentro do Facebook dele particular, no palco e filmando as pessoas e filmando, ele estava chorando e ele disse, esse é o melhor momento da minha vida. Então, assim, a experiência não era só para o fã, a experiência era para a pessoa, né, para o artista que estava ali também. A experiência é para as pessoas que estão trabalhando dentro do evento. Então, se você consegue contaminar todo esse ecossistema de que ela está vivendo ali o melhor momento da vida dela, você explode isso de uma forma que essas 270 mil pessoas, que é o nosso caso, que vão para o festival todos os anos, e outras 150 mil que vão para o nosso festival de games no Rio de Janeiro, elas reverberam para milhões depois, né? Elas vão postar, elas vão falar, elas vão querer, elas vão engajar as outras milhões de pessoas nas redes de contato dela. Então, é assim que a gente transforma a história de criar experiência em negócio. Porque aí a gente oferece aí oportunidade para as marcas, vende produto e alavanca todos os nossos outros business. Agora, assim como o futebol, você também tem um target bem amplo. Tem pessoas mais de 50 anos que seguem e que gostam muito, e tem garotinhos, né? Muitas vezes você vê os dois, pai, filho, Sim, mãe, sim. Isso filha, é o mais bonito, eu fantasiados acho. e assim por diante. Como que você faz para falar com todos os tipos de público? Eu acho que é você encontrar o caminho para se conectar, né? Então, assim, você tem uma história que às vezes conecta os dois mundos. Vou dar um exemplo aqui, que pode ser Star Wars, né, que é uma franquia antiga, que tem fãs há décadas, e aí a Disney trabalha bem esses ativos, e aí agora transforma isso em conteúdos que vão para as crianças também. Então, se o pai foi fã de Star Wars e aquilo fez bem para ele na infância, né, transformou a infância dele em algo legal, obviamente ele carrega isso para a vida adulta, e é claro que ele vai incentivar o filho dele, ou enfim, quem está dentro da família ali, a gostar disso também. A maneira que você se conecta a uma criança e ao adulto, aí você desenha experiências diferentes, né? Então, você vai trabalhar no conceito da criança, a gente vai criar lá uma escola de Jedi, e aí criar uma experiência lúdica para as crianças aprenderem a lutar com sabre de luz. Com o adulto, você vai trazer o Luke Skywalker, né, que foi um ídolo quando ele gostava. Então, encontrar esses pontos de conexão é o que a gente consegue fazer lá com inteligência. Mas dá para você trabalhar de diversas formas, para diversos públicos. A CCXP, por exemplo, é muito engraçado, esse ano a gente tem 5 palcos principais de conteúdo, né, um dedicado a Hollywood, um dedicado ao universo de quadrinhos, um outro dedicado ao universo de games, o outro dedicado aos criadores de conteúdo digital, né, youtubers e creators, tal, enfim. E eu passei uma hora lá, eu estava andando, de repente a gente tinha, no palco de criadores, o Luan Santana fazendo um show para 3, 4 mil pessoas ali, no mesmo ambiente indoor. Eu tinha na arena de games o Yoda, que é um jogador, um pro player, né, de esportes, lá com 1.500 pessoas sentadas acompanhando ele jogar. A gente tinha o Frank Miller, que é uma lenda no universo de quadrinhos, né, um dos top quadrinistas aí de todos os tempos, se apresentando ali na nossa área de quadrinhos. E no outro ponto eu tinha a Brie Larson lançando o filme da Capitã Marvel também para outras 4 mil pessoas. E no final, imagina que eu tinha Luan Santana, quadrinho, game, e a Brie Larson, uma atriz de Hollywood, no mesmo ambiente, todo mundo compartilhando do mesmo sentimento, só que cada uma vivendo a sua experiência, né? Encontrando ali uma forma de se conectar com seus amigos e com as suas comunidades, tal, enfim. E essas coisas estão super conectadas, né? Se você criar, no final, quando a gente começou o negócio lá atrás, pô, vamos criar um evento de quadrinhos? Não, mas quadrinhos está conectado, quadrinhos agora está no cinema, então como é que a gente pensa fora da caixa, extrapola, cria, expande esses conceitos? Porque no final todo mundo gosta de tudo, né? Está tudo meio um pouco relacionado. Então, a história toda, eu acho que é construir caminhos bacanas de se conectar no coração do fã, principalmente. Com cada um, independente do Exato, target. Muito exato. legal. Agora, Arnon, eu sou um fã do basquete, ex-jogador grosso, mas ex-jogador. E acho que a NBA, você pode contar melhor para nós, mas tem 2 momentos no Brasil, acho que muito claros, né? Talvez lá quando eu acompanhava, como você falou bem, do Michael Jordan, do Larry Bird, do Barkley, e assim, todos esses. E aí depois, agora, nos últimos 7 anos. E desses 7 anos, também já uma transformação muito interessante, que no começo vocês tinham a estratégia de trazer
os jogos efetivamente para cá, um jogo de exibição, né, um friendly match, é uma coisa assim que vocês chamavam, e já depois não mais utilizam essa estratégia e foram para uma outra, voltada para a experiência, e quem já foi à NBA House e quem não foi ainda, vai acontecer agora no Shopping Eldorado, vai ver que tudo o que está ao redor, orbitando o mundo do basquete, é que vocês levam e têm conseguido, com muito sucesso, construir e se aumentar muito o awareness, o conhecimento e o consumo da marca NBA no Brasil. Então, dá para a gente entender que o negócio da experiência e das ativações dos fãs é tão forte que você quase nem precisa mais do jogo ao vivo? De novo, sendo ela a experiência que você mencionou, né, física, indo para um jogo ou para a NBA House, mas também aquela que você consome fora, né, através do conteúdo. Então, voltando a 2012, né, quando não tinha absolutamente nada aqui no Brasil, o jogo foi muito importante para a gente poder se estabelecer, mostrar para o mercado e para os fãs que a gente estava aqui para ficar, que não era um plano de 1, 2 anos, depois ia embora de novo. E, principalmente, também a pergunta que você fez antes, né, para atingir aquele nosso super fã, que nem esse a gente estava chegando nele, de uma forma boa, né? Então, através do jogo, através da nossa loja online, né, com a Netshoes, que a gente também fechou em 2011, 2012, esse acordo. Então, já tínhamos os produtos, trouxemos o jogo, começamos, né, aí fechamos ali, depois de um ano, uma parceria também com o Grupo Globo para distribuir os nossos jogos no Sport TV. Né, e saímos de um jogo, 2 por semana, para o que é hoje 10 a 12 jogos por semana. Agora, na época de playoffs, chegamos a 15 jogos por semana. Dito pelo Ibope, né, a NBA é hoje, depois do futebol, tem o maior número de horas de transmissão na TV a cabo hoje no Brasil. Quer dizer, você sair de zero para, né, só perde para o futebol em termos de exposição. Isso é um caminho longo. Então, a gente, depois de fazer 3 jogos no Brasil, a gente acreditou que tinha que continuar inovando, continuar buscando outras formas de conectar com o nosso fã, até porque aquele fã, o super fã, ele já estava bem atendido. Né, o League Pass funcionando, não falei isso antes, mas hoje o Brasil é o segundo país em vendas, né, de assinatura do League Pass. O Brasil está em segundo em muitas coisas, só fica atrás da China, acredito eu, pelo tamanho, né, da China, que esse a gente não vai ter como superar num curto espaço de tempo, mas se não fosse isso, a gente estaria já lá. A gente tem uma grande vantagem, né, que a gente está no mesmo fuso horário, então a gente consegue, voltando àquela história do nosso melhor produto, a gente aqui na nossa região, ela toda na América Latina, a gente consegue assistir aos jogos efetivamente ao vivo, né, o que a Europa não consegue, muitos países da Ásia também não, e na China a gente consome a NBA como a gente consome a Fórmula 1 aqui, né, de manhã cedo, antes de ir para o trabalho, as pessoas vêm no caminho para o trabalho e vão assistindo a NBA, e lá, por acaso, o basquete ainda é o esporte número 1 na China. Eu digo ainda porque eu acho que o futebol vem com o governo por trás, né, pressionando muito e fazendo muito investimento lá. Eu não sei até quando que o basquete segura isso, mas o fato é que a NBA é a maior marca esportiva na China. Então, hoje, o nosso foco no Brasil é, de novo, com a experiência, seja ela física ou através da forma digital, da tecnologia, controlar, né, no bom sentido, essa palavra é um pouco forte, mas assim, controlar, liderar, né, a forma com que esse conteúdo está chegando. Então, é daí que eu vejo também muito pouca concorrência, principalmente no esporte aqui no Brasil, mas, de novo, a gente se considera mais do que esporte, mas mesmo olhando para o esporte, qual é a liga, né? Quem está efetivamente no Brasil ou no México fazendo alguma coisa estabelecido? São muito poucos. Então, a gente tem uma vantagem tão grande, porque eu produzo aqui o conteúdo, eu sei o que é a Globo, o que é a ESPN, o que é a Vivo, que também é a nossa parceira de conteúdo, o que eles querem, e eu produzo isso de uma forma muito rápida. Então, isso fez com que a gente saísse de uma exposição quase que mínima, né, na televisão aberta, para uma exposição que a gente tem hoje. Só no final de semana passado, para vocês terem uma ideia, a gente, na TV Globo, a gente teve 3 programetes de 5 a 10 minutos durante o domingo, dentro do programa esportivo, mas também fora. E na Bandeirantes a gente tem hoje um programa de 20 minutos, também dentro de um programa esportivo, esse todo produzido por nós, aqui. Então a gente investe nisso, né? De novo, tudo que a gente tem de recursos possíveis, a gente reinveste na nossa plataforma. Porque, também não falei isso no comecinho, mas aonde a NBA faz dinheiro,
ela não faz, tudo que ela faz, ela reinveste, né? Seja com os jogadores, no salário ou nos seus times. Aonde está o valor real da NBA está nos seus times, né? No valor do seu time. Então, um time que valia 70 milhões de dólares há 10, 15 anos atrás, hoje vale 2 bilhões de dólares. Aí está o valor, né? O valor da franquia é o que representa o valor da NBA. E outra coisa também para falar que a estratégia do Brasil, essa que eu mencionei agora, ela é bem diferente da nossa estratégia no México. É o mesmo time, a gente opera 2 estratégias diferentes. Lá no México, a gente tem um plano claro de, eventualmente, ter uma franquia na Cidade do México. A Cidade do México é a maior cidade da América do Norte, e não sei quando isso vai acontecer, eu espero que em breve, não que daqui a 10 anos, mas eu tenho a impressão de que, quando tiver um outro time no mercado para ser vendido, que alguém ou algum grupo, né, no México vai se prontificar a comprar, porque eu acho que lá é esse mercado que a gente ainda não explorou desta forma. E eu acho que vai ser um momento muito importante. E lá a gente, então, está focando muito no jogo. Lá, sim, nós temos 2 jogos de temporada regular, então 2 jogos válidos pelo campeonato são jogados na Cidade do México, todo dezembro. Nós vamos ter agora, em breve, um time da G-League, que é a Liga de Desenvolvimento, né? A gente não é uma primeira, segunda divisão, porque não tem ascenso e descenso, mas a gente tem uma segunda liga, chamava Liga de Desenvolvimento, hoje chamado G-League, pelo Gatorade, então é Gatorade League. E essa é a nossa estratégia lá. Então, a estratégia no México está muito baseada no jogo em si, na experiência física, né, de você ir a jogos de basquete, e aqui no Brasil, muito mais ligada à marca, propriamente dita, a experiência dela. Muito legal. Quando vocês têm a Nescau lá como um dos seus parceiros, não é isso? Aqui no Brasil. Sim, o que o Nescau olha quando ele patrocina vocês? O que ele está buscando? O case da Nescau é bem interessante, porque no ano de Copa do Mundo, né, no ano passado, era um ano de Copa do Mundo, no ano retrasado, o Kaká era o garoto propaganda do Nescau. E o Nescau, a Nestlé, eu acho que tem muito mais verba do que nós para fazer pesquisa no mercado, e encontrou, né, achou por bem, viu, né, esse fit da NBA com o Nescau. Para a gente é ótimo, porque é exatamente esse mercado que a gente quer falar, né? Como eu disse, acho que quem é fã da NBA já está muito bem tratado na nossa região, já tem muita coisa para ela, mas a gente tem que continuar fomentando esse interesse pelo basquete, específico pela NBA, com os mais novos. Então, a Nescau ajudou muito nisso, e poder reverberar, né, a marca. Reverberar, né, as latas de Nescau vieram com as marcas da NBA, então é uma parceria muito boa para a gente continuar se comunicando com o nosso fã e conhecer melhor dele. Muito legal. Agora, Vicente, você estava contando para nós um pouco da sua experiência no mundo do automobilismo e também uma rápida passagem no mundo das lutas, né? E quando a gente fala de experiência, como as marcas se atrelam a uma determinada propriedade, em grande parte ela está querendo, muitas vezes, oferecer experiências que o dinheiro não compra para o seu grupo de fãs, que provavelmente, assim como o Otávio bem lembrou, não é para o todo, mas é para um grupo pequeno de pessoas exclusivo. No mundo do automobilismo, no mundo das lutas, é fácil de você perceber que está todo mundo alinhado com as ações que vão acontecer ali, ativação, o encontro com o atleta, o meet and greet, assim por diante. No futebol, não necessariamente todas as vezes a gente vê isso acontecendo. Que tipo de comparação você faria nesse aspecto? O quanto é importante ter esse engajamento de toda a cadeia para que, de fato, a coisa funcione? Bom, primeiramente, diferentemente do automobilismo, que eu fui piloto, na luta eu não lutei. Eu acho o seguinte, as experiências que eu vivi, né, com Fórmula 1, proporcionando experiências para marcas, clientes, etc., e o que eu também vi no UFC, porque nós fizemos uma captação para o Cigano, quando ele ganhou o cinturão. Então, nós levamos Procter & Gamble, levamos TOTUS, outras marcas, né? Fizemos algumas ativações lá também, que são excepcionais. Mas eu, quando olho um pouco para o mundo aqui, né, do futebol, eu começo a me questionar se todas essas ativações que a gente vê em Fórmula 1, Stock Car, UFC, etc., será que elas são possíveis, de fato, no futebol? Eu coloco isso pelo seguinte, eu hoje, óbvio, eu estou próximo de um atleta, que é o Ronaldinho Gaúcho, tenho bastante contato com ele, etc. Nós fizemos aí uma ativação grande em dezembro, no lançamento da plataforma, mas
eu olho o atleta hoje, o jogador de futebol hoje, um cara intocável. Depois, eu acho que é legal a gente debater um pouco isso. Quer dizer, quando a gente fala de experiência para o cliente, da marca para o cliente via jogador de futebol, porra, isso é possível hoje? Jogador é um deus. Como é que você vai atingir isso? Quer dizer, eu sinceramente tenho muitas dúvidas, né? Então, quando a gente fala de fazer ativação com um jogador que está na ativa, etc., eu tive uma péssima experiência há pouquíssimo tempo atrás. Liguei para um jogador, etc., falei, olha, tem uma experiência assim, assim, para a gente fazer. Puta, não vou. Quando é? Sábado? Não vou. Entendeu? Então, qual é o limite disso? Quer dizer, o jogador, ele é um produto ou ele é só um jogador e não quer saber de ser o produto? Quer dizer, a ativação sem o produto existe? Eu questiono isso. Então, eu acho tudo isso legal. A gente falou bastante de NBA, de Fórmula 1, mas isto é possível no futebol? Desculpa, óbvio, não dá para a gente comparar com marcas, né, óbvio, Heineken, que conseguem fazer experiências excepcionais, etc. Mas se a gente descer um pouquinho o degrau para outras marcas, isso é possível? Eu questiono. Muito bom. Por outro lado, claro, por favor, vai lá. Agregar só um ponto, porque aí voltando um pouco mais no tempo, na época que eu cuidava de Kaiser, e que a gente falava da Copa Kaiser, se você for pensar, não tem todo o glamour que, né, uma Champions League tem, e também não tem toda a força de marca que a Heineken tem. E eu me lembro que eu voltei, mas temos fãs apaixonados tanto quanto, né, num campeonato como esse. E são pessoas que realmente mudam as suas vidas e participam do campeonato. Se você pensar que são campeonatos de várzea e que são jogos onde você não divide torcida, onde as torcidas estão misturadas e não sai uma briga, nunca tive um problema com briga, justamente pelo rigor das penalidades que aconteciam caso existisse alguma briga de torcida. Então, todo mundo seguia muito a sério, e tivemos jogadores que depois ficaram famosos, que saíram da Copa Kaiser, como o Leandro Damião, por exemplo, né? Então, a experiência ela pode ser através do jogador ou ela pode ser através da experiência em si. Eu me lembro que teve um ano, eu tinha acabado de voltar de uma viagem para a Espanha, e lá eu visitei, né, o Real Madrid, né, e lá eles têm uma experiência no clube que é realmente encantadora, né? Assim, eu nem sou fã do time, mas fui para conhecer, e eu voltei de lá querendo fazer algo similar para os atletas da Copa Kaiser, para, enfim, o tratamento de uma final que existe numa Champions League para a Copa Kaiser. Então, a gente fez a primeira vez um evento para 21 mil pessoas no estádio do Pacaembu, para a final da Copa Kaiser. Era Ajax e turma do Bafô, não o Ajax da Champions League, o Ajax da Várzea, e a turma do Bafô, e a gente trouxe os jogadores de ônibus, adesivado com o brasão do time. Eles chegavam no Pacaembu, tinha toda a camisa, a chuteira, o uniforme deles nos vestiários. O Mano Menezes, que era, na época, garoto propaganda de Kaiser, foi no vestiário para falar com eles, para dar conselhos, para, né, dar falar a palavra do técnico. A gente tinha, por conta, né, mais do posicionamento da marca, que é mais bem-humorado, a gente tinha a turma do CQC lá fazendo a cobertura da partida e a transmissão online pelo Terra, porque não era todo mundo que conseguia ir até o Pacaembu. E foi assim, show do intervalo, tudo, né? Vídeo comemorativo do time que ganhou. E, no final das contas, para quem... Bandeirão, para a torcida, sabe? Quem é o fã que realmente está ali para suportar o time, às vezes é o jogador, mas às vezes é a experiência como um todo que você oferece ali. Então, eu acho que tem, sim, esse ponto que você falou, né? Eu não sei se
é muito de personalidade, não sei se é a categoria jogador de futebol, mas eu já tive isso com outros atletas também. Depende muito deles né, enxergarem valor em realmente estar em contato com o fã, mas do ponto de vista da marca, existem 1000 coisas que você pode fazer, não envolvendo necessariamente um jogador. Aproveitando aqui, já entrando nas perguntas da plateia, o Vitor Afonso cortou aqui a pergunta, mas eu entendi que ele está comentando que o novo estádio do Tottenham deixa os bares abertos, e provavelmente essa pergunta esteja ligada à bebida alcoólica, ao consumo de bebida alcoólica. Aqui sim, aqui no Brasil a gente ainda encontra em alguns estados um tabu em volta disso, mas quando a gente viaja, não, se encontra sim um consumo de bebida alcoólica, né, na grande maioria daí dos países. E aí eu queria te perguntar como que você enxerga isso aqui no Brasil, se isso é de fato, ainda que nos campeonatos nacionais vocês não estejam, então sim na Libertadores, né? Mas como você enxerga isso, essa restrição em alguns lugares ainda aqui no Brasil? É uma pena, né? Porque ela se fez necessária por conta de toda a violência que cresceu por conta dessa rivalidade de torcida e por conta do consumo excessivo de álcool, né? Então, as pessoas dentro de um jogo elas não bebiam de forma moderada. Isso acabava deixando elas ainda... Se sem bebida já acontece um monte de confusão, imagina com o pessoal bêbado, né? Então, é uma pena que isso tenha acontecido, mas aqui no Brasil a medida foi tomada porque acreditou-se, né? As autoridades acreditaram que isso era uma forma de tentar minimizar a violência que estava crescendo muito dentro dos estádios e afastando os fãs, quem queria ter uma experiência imersiva dentro do ambiente de futebol. Muito legal. Outra pergunta, essa não sei, essa pessoa não se identificou, pergunta para nós aqui como melhorar a experiência do match day. Match day é a experiência do dia do jogo. E aí, eu acho que eu poderia transformar essa pergunta, se vocês me permitem, em que tipo de cuidados vocês têm no dia do evento de vocês, ou nos dias anteriores aos eventos. Eu acho que o próprio Arnon e o Otávio podem nos ajudar. Que cuidado você tem para garantir que do momento que essa pessoa compra o ticket até o momento que ela volta para casa, depois de ter ido ao evento de vocês, tenha sido uma experiência feliz com o menor atrito possível? Quer começar? Otávio, começa? Posso falar? No nosso caso, a gente se preocupa muito com a jornada, né? Então, desde a compra do ingresso, do ticketing, e aí a experiência que ele vai ter, né, a gente inovou aqui no Brasil em não vender ingresso online, a gente criou um passaporte para o fã, entrega isso diretamente na casa dele, até para cuidar da experiência, né, para que ela seja o mais legal possível. Mas eu acho que assim, você tem que entender, né, quais são esses pontos dessa jornada do fã, né, desde o momento em que ele toma a decisão de comprar o ingresso para o evento, e no caso específico aqui do jogo, por que ele tomou essa decisão, o que ele espera encontrar lá no estádio, né, o que ele espera encontrar dentro do nosso festival, por que ele está indo, né? Obviamente, se ele é um fã, e nisso a gente tem uma vantagem, né, como o nosso ambiente é 100% digital, então a gente consegue cruzar, eventualmente, as preferências do usuário, né? Se ele é um fã do Batman e ele está indo para o evento porque ele quer ter a melhor experiência possível em relação ao Batman, então a gente consegue entregar para ele uma experiência exclusiva para isso, né? Customizando alguns pontos de contato, customizando até, eventualmente, a maneira como o staff se apresenta para ele. Então, a gente consegue entender, dentro dessa jornada, quem é o fã, o que ele está esperando, e aí customizar para que isso seja o mais escalável possível para o maior número de pessoas. Óbvio que a gente começa com testes piloto, com um número menor de pessoas, provavelmente os nossos fãs que vão nos pacotes de maior valor, mas a tendência é que isso desça para todo mundo que vá para o evento. Por exemplo, a gente chega a tematizar quase 15 hotéis aqui em São Paulo para receber os fãs que vêm do Brasil inteiro. Então, eles ficam hospedados em hotéis oficiais do evento. Então, os hotéis todos têm cosplayers, os hotéis são customizados, quando o fã entra no quarto dele, tem um pôster oficial do evento, que ele só consegue ganhar
porque ele está hospedado no hotel oficial, né, o check-in, quando ele faz, a chave do hotel é uma chave especial do evento, né, com o Batman, porque é a preferência dele. Então, o check-in é todo diferenciado. Então, ele está hospedado ali, ele pega um transfer diferenciado para o evento, e aí ele recebe ali o melhor tratamento possível, tal. Enfim, né, um evento de larga escala como esse, e ao vivo, né, você sabe que é complicado fazer o show acontecer. Mas, na medida do possível, eu acho que é isso, né, entender a jornada de um fã, tentar escalar isso para jornadas de grupos, de comunidades inteiras, né, que tem aderência a algum tipo de conteúdo, e entregar para ele, nos seus pontos de contato, a melhor experiência possível. É isso que a gente tenta fazer lá, né, de alguma forma, para que ele saia com aquela sensação uau o tempo inteiro, nessa. Cara, você tem que criar... Queira voltar, especialmente. Exato. Sensações de uau o tempo inteiro, assim, para bombardear a cabeça dele e ele sair dali com a melhor percepção possível. Quer falar, não? De NBA House? Não só rapidamente, mas é isso, o investimento no fã. Né? No nosso caso, a proporção é do que a gente tem, vamos dizer, de patrocínio, né, e de custo, é 1 a 1. Então, a gente não faz evento, como eu disse, não é o nosso negócio. O que a gente bota sempre é o nosso fã, o nosso cliente, em primeiro lugar, realmente, né, para não poder faltar nada para ele. Então, quando você tem isso já em mente, eu acho que já ajuda, já é um primeiro passo, um grande primeiro passo dado. Nas arenas da NBA, para quem já foi, você não vê fila para comprar comida, bebida ou camiseta, né? Eu acho que isso é o primeiro, né, ou para entrar na arena. Então, eu acho que isso tudo faz aquela experiência, mesmo que não seja num estádio de 60 mil pessoas, seja 15, 20, 22 mil pessoas, a entrada e a saída é fácil, né? O transporte está ali, então eu acho que isso tudo faz da vida do torcedor ficar mais fácil. Muito legal. A gente tem mais uma pergunta que tem várias indicações aqui, que pergunta sobre como criar oportunidades de negócio, ou cases de negócio, salvo engano, nas novas plataformas de streaming. Eu acho que essa eu pego já para a gente concluir. Eu acho que esse é um mercado que está mudando muito. Vocês estão observando a entrada de players e mais players, dos mais diversos. O mercado de direitos esportivos se valoriza, não só no mundo do futebol, mas também nos outros vários esportes. O consumo por esporte ao vivo se tornou um grande diferencial e é ainda um dos grandes detentores da atenção da TV aberta, da TV por assinatura e também agora nas diversas plataformas de streaming, e aí tem uma infinidade de gente disputando. Eu acho que já são já temos vários cases. Se case significa lucratividade, acho que ainda falta um pouco para chegar lá. Mas, sem dúvida nenhuma, tem vários, ou esse mercado vai mudar muito. É muito interessante você imaginar que, pelo menos na minha lógica e da minha geração, assistir num telão, qualquer que fosse o esporte, era a melhor experiência possível, preferencialmente entre amigos, quando outras gerações preferem assistir num celular, sozinhos, talvez com um fone, e isso funciona super bem. Entender quem é esse novo público e ganhar dinheiro com isso, acho que é um desafio para todo mundo. Chegamos ao nosso tempo, agradeço a vocês a atenção, a presença mais uma vez, obrigado aos meus amigos que compuseram a mesa aqui, Otávio, Vanessa, Arnon, Vicente, obrigado mais uma vez a D360, a Trevisan, parabéns mais uma vez pelo evento e a gente se vê amanhã. Obrigado, pessoal.